Lutei com a paralisia do sono a minha vida inteira, mas uma história em particular se destaca entre as demais. Meu marido saiu cedo em uma manhã para uma viagem de negócios, provavelmente por volta das 6 da manhã. Ele ficaria fora por uma semana, e estávamos casados há apenas cerca de 6 meses, então ele fez questão de me acordar e se despedir, já que essa era a primeira vez que ficaríamos afastados por um período prolongado desde que nos casamos, trabalhávamos juntos. Nem preciso dizer que eu estava um pouco ansiosa por ficar sozinha em casa por uma semana. Nunca tinha morado sozinha antes, então essa era uma experiência nova para mim. Ele me beijou na bochecha, apagou as luzes e fechou a porta do quarto antes de sair. Eu já estava começando a adormecer novamente quando ouvi ele pegar as chaves e sair pela porta da frente, trancando-a atrás dele. Nos minutos seguintes, eu estava entre o sono e a vigília, o que é típico para mim antes de um episódio de paralisia do sono. Eu adormecia por um segundo e acordava de repente, repetindo isso várias vezes. Finalmente, senti o sono real me dominar. Minha consciência se desvanecia, meu corpo ficava pesado e minha respiração se aprofundava. Mas, em vez de cair no sono profundo, minha mente acordou e meu corpo não. Para algumas pessoas, é possível abrir os olhos e olhar ao redor durante a paralisia do sono. Para mim, eu não consigo nem me esforçar para tentar me mover. Meu corpo está distante, normalmente, sinto como se estivesse flutuando um pé acima do meu corpo real. Minhas pálpebras permaneceram fechadas e meu corpo estava distante e eu não conseguia nem mudar minha respiração. Estou completamente paralisada e não tenho controle sobre meu corpo. Então, eu sabia que só tinha que esperar. Permaneci perfeitamente imóvel, apesar de meus maiores esforços, e então desisti e apenas aceitei meu destino de permanecer consciente em meu corpo congelado até minha mente se ajustar e eu voltar a dormir. Foi quando ouvi a porta da frente destrancar e depois abrir. Estranho, mas meu marido saiu não faz muito tempo. Talvez ele tenha esquecido algo? Bom, talvez ele me sacuda e me acorde desse inferno da paralisia do sono. Não vou ter que esperar sozinha e em terror. Eu podia ouvir o som de passos pesados vindo diretamente em direção à porta do meu quarto. Não me lembro dos pés do meu marido fazendo tanto barulho e sendo tão pesados, mas talvez eu não estivesse prestando atenção antes. A porta do quarto rende ao abrir. Posso ouvir os passos pesados no carpete, aproximando-se da minha cama. Agora eu sei que não é meu marido, porque a respiração é muito pesada e profunda. Ele teria anunciado sua presença para mim muito antes de entrar no quarto, pois sabe que sou incrivelmente assustada, especialmente quando estou dormindo. Ele não iria querer me assustar. Esse indivíduo estava tentando não me acordar. De repente, estou muito consciente da estupidez de esconder a chave reserva da porta da frente debaixo do tapete. Eu não consigo me mover. Não consigo abrir os olhos. Não consigo gritar. Posso sentir suas grandes mãos agora pressionadas contra o final da minha cama. Ele é alto. Muito alto. Suas mãos estão na parte inferior da cama e, mesmo assim, posso sentir sua respiração no meu rosto. Ela fede a morte. Ele agora está subindo na cama de mãos e joelhos. Posso sentir meu corpo se mover e mexer à medida que seu peso maciço desloca o colchão embaixo de nós dois. Eu não consigo me mover. Seu rosto está diretamente sobre o meu agora. Sua respiração é tão quente e fétida. Ele está respirando pesadamente. Ele parece excitado. Meu corpo está tremendo agora,
mesmo que eu não consiga nem abrir um olho para ver quem está me aterrorizando. Minha respiração acelerou involuntariamente enquanto o medo se instala. Ele deve saber que estou acordada agora. Sua respiração fica ofegante enquanto percebe que deve agir rapidamente antes que eu comece a lutar. Ele não sabe que estou completamente paralisada. De repente, posso sentir seu peso deslocar-se para um lado enquanto sua mão se afasta do lado da minha cabeça. Ele está mexendo no bolso, pelo som das coisas. Uma dor aguda de repente rompe no meu braço esquerdo. Uma agulha. Ele colocou uma agulha no meu braço. Ele me drogou com alguma coisa. Posso sentir a picada quente do que quer que ele tenha injetado se espalhando pelas minhas veias. Ele solta uma risada sombria enquanto minha consciência desaparece. As coisas ficam quentes e nevoadas, e a última coisa que me lembro é de sentir seu peso se deslocando de volta sobre mim e sua respiração ficando cada vez mais perto do meu rosto. Acordei horas depois em um pânico absoluto. A primeira vez que tive paralisia do sono foi depois de uma das minhas primeiras experiências paranormais. Eu morava em Fort Bragg, na Carolina do Norte, em um bairro chamado Linden Oaks, que era notório por coisas assustadoras. Eu tinha cerca de 10 ou 11 anos e estava muito perto de adormecer quando ouvi uma menina chorando. Meu cérebro de 11 anos interpretou isso como meu corpo entrando em um sonho até que o choro ficou cada vez mais alto, até parecer um grito no meu ouvido. Peguei meu bichinho de pelúcia de segurança e corri para o quarto dos meus pais, onde dormi com eles. Lembro-me claramente de que eram cerca de 2:30 da manhã. Por volta das 3:30, acordei novamente ouvindo estática na TV do quarto dos meus pais. Por alguma razão, isso me assustou mais do que ouvir uma menina chorando. Eu me sentia totalmente apavorado e tentei acordar minha mãe e foi quando percebi que não conseguia me mover. Levantei meu braço talvez uns 5 centímetros antes de ele cair de volta na cama, eu não conseguia mover minha cabeça e, quando tentei falar, apenas gaguejei. Eu só conseguia dizer o começo de "Oh mamãe". Sentia como se alguém estivesse no meu peito, me segurando com seu próprio corpo. Eu também não conseguia respirar direito, era muito pesado. Pude ver uma sombra na porta apenas parada ali, me observando. Parecia que estava obtendo satisfação do meu medo. E eu podia ver 3 orbes, flutuando acima de mim, parecia estranhamente que estavam brigando, mas não posso afirmar isso, talvez fosse apenas como meu cérebro interpretou. Havia 2 brancas e uma vermelha. Lembro-me de ficar preso assistindo à sombra e aos orbes por cerca de 10 minutos, ou pelo menos foi o que pareceu. Finalmente, consegui fechar os olhos, quando os abri, consegui me mover, e acordei minha mãe e meu pai tão rápido. Eu estava apavorado e chorando. Meus pais estavam certamente preocupados porque eu nunca acordava assustado, mesmo quando tinha pesadelos. Minhas experiências foram o que fizeram meus pais acreditarem no paranormal. Minha segunda vez foi há cerca de 4 anos. Eu estava completando 18 anos. Foi literalmente na noite antes do meu aniversário. Eu tinha meus 2 melhores amigos dormindo lá em casa. Um estava dormindo no chão, o outro na cama comigo. Eu estava de frente para a parede, e tinha um espelho nela na época. Lembro-me de ser acordado pelos meus 2 cachorros rosnando muito baixo. Fui me mover para acalmá-los e foi quando percebi que não conseguia. Foi também quando percebi para o que eles estavam rosnando. Parecia que alguém estava tirando a tela da minha janela que estava atrás de mim, mas isso seria impossível. Meu quarto é no 2º andar da nossa casa.
parecia que eu estava esperando ali para sempre, ouvindo minha tela sendo removida. Eu olhava para onde podia, já que não tinha muita visão do meu quarto. Meus olhos pousaram no meu espelho e, quando o fizeram, vi a janela se abrir. 3 pessoas se esgueiraram para dentro. Literalmente, parecia que elas se esgueiraram para dentro do quarto. Meu quarto tem tetos altos agora, com provavelmente cerca de 2,5 metros na parte mais baixa e cerca de 4,5 metros na parte mais alta. Bem, 2 dessas 3 pessoas eram altas, tinham exatamente a mesma altura, e suas cabeças tocavam a parte do meio do teto. A outra era muito, muito baixa. Provavelmente cerca de 1,60 m. Isso é só um palpite. Os 2 altos estavam vestindo roupas de médico da peste completamente brancas e o baixinho estava com uma roupa de médico da peste completamente preta. Os médicos da peste sempre me assustaram um pouco, então ter 3 parados atrás de mim enquanto eu não conseguia me mover foi aterrorizante. Comecei a chorar e meus cachorros estavam apenas deitados ali rosnando para eles, mas não saíam da cama. É como se eles também estivessem paralisados ou algo assim, não sei. As 3 pessoas me encararam por 1 minuto e eu senti e vi o de preto tocar minhas costas e ouvi ele dizer pureza, na voz mais gutural que já ouvi. Depois disso, eles simplesmente saíram do mesmo jeito que entraram. E eu consegui me mover novamente depois disso. Olhei ao redor e meus amigos ainda estavam dormindo, mas meus cachorros não. Eles ainda estavam acordados, rosnando para a janela. Acordei meus amigos e contei o que aconteceu porque eu estava surtando. Eles disseram que não podiam explicar, mas descartaram como um simples sonho. Não consigo explicar isso de forma alguma, mas aquela noite foi tão aterrorizante que tenho tido dificuldade para dormir desde então. A primeira vez que tive isso, eu tinha 19 anos. Eu ainda não tinha uma cama, então joguei o colchão do sofá da sala no chão e dormi nele. Naquela época, eu era um sonhador lúcido. Eu não fazia isso deliberadamente, simplesmente acontecia, mas era útil. Eu tinha pesadelos frequentes, então, quando o pesadelo se tornava demais para mim, eu simplesmente dizia, ok, hora de acordar, e eu acordava. Nessa ocasião, eu estava profundamente adormecido e, de repente, senti 2 mãos, uma ao redor da minha garganta e outra no meu abdômen, tentando puxar minha alma para fora do meu corpo através do chão. Isso já era demais para mim, então decidi que era hora de acordar, mas eu não conseguia. Enquanto minha alma lutava contra aquelas mãos que a puxavam para baixo através do chão, eu me esforçava para me empurrar para cima com o cotovelo, sabendo que, se eu conseguisse me mover, poderia acordar. Eu consegui abrir os olhos e ver ao meu redor, até vi o namorado da minha colega de quarto sair para pegar um copo d'água, mas eu não conseguia acordar e não conseguia me mover. Eventualmente, consegui me mover e acordei. Mas, mesmo acordado, eu podia sentir o calor das mãos no meu abdômen e na garganta, e eu estava muito cansado, mas toda vez que começava a adormecer, as mãos estavam lá, puxando minha alma cada vez mais para baixo. Finalmente, me levantei e fui assistir TV com a colega de quarto e o namorado dela, mas logo eles ficaram cansados e queriam dormir. Voltei para a sala, mas as mãos ainda estavam lá, e eu ainda estava tão cansado. Não havia como eu conseguir ficar acordado, mas eu sabia o que aconteceria quando eu dormisse. Finalmente, em desespero, tive uma ideia, eu dormiria de lado e talvez as mãos não pudessem me puxar para baixo. Funcionou. Eu ainda podia sentir as mãos, agarrando, puxando, mas elas deslizavam inofensivamente pelo lado. Quando acordei de manhã, elas tinham sumido.
Provavelmente levou um ano até a próxima vez que tive esse sonho, depois mais algumas vezes com 6 meses de intervalo, ficando cada vez mais frequentes. Felizmente, agora, quando acontecia, as mãos não ficavam depois que eu acordava. Então, fiquei grávida e começaram a acontecer cada vez mais frequentemente, e, quando fui ao hospital para ter meu bebê, elas vinham todas as noites. Sempre a mesma coisa, sempre as mãos surgindo através da cama enquanto eu dormia, agarrando minha alma para puxá-la através da cama e para baixo até o inferno? Não sei. Elas continuaram enquanto eu estava no hospital, mas com uma diferença. As mãos não surgiam mais da cama do hospital. Em vez disso, uma mão alcançava o fundo da cama e agarrava meu tornozelo, lutando para puxar minha alma para fora da cama enquanto minha alma lutava igualmente para permanecer onde estava e eu lutava para acordar. Nunca havia nenhuma visão, nunca nenhum som, apenas as mãos. Elas continuaram quando o bebê e eu voltamos para casa, voltando a surgir através da cama para agarrar minha alma e puxá-la para baixo. Algumas vezes, começava nos meus sonhos com meu bebê me empurrando para baixo antes de voltar para as mãos normais. E agora eu estava tão cansado o tempo todo, e esses sonhos noturnos estavam piorando isso. Raciocinei que eram apenas sonhos e não podiam me machucar, talvez eu devesse apenas deixá-los seguir seu curso e parar de acordar. O que poderia dar errado, certo? Então, uma noite, o sonho começou e eu pensei cansadamente, apenas faça o que você vai fazer e termine logo. Eu sabia assim que o pensamento se formou que isso definitivamente não era o que eu queria, mas era tarde demais. O sonho mudou. Ainda não havia visão, ainda nada além de escuridão, mas, de repente, eu estava em um turbilhão de mãos agarrando enquanto eu era sacudida violentamente. Lutei desesperadamente para acordar, sem sucesso. Então veio o pensamento: deixe-nos ficar com seu bebê e deixaremos você em paz. Finalmente, pensei, gritei em minha mente na verdade: Deus, tire-os daqui. E acabou. Não me incomoda que pedir ajuda tenha acabado com isso. Se você acredita em Deus ou não, o fato de eu acreditar e ter certeza de que ele poderia acabar com isso fez com que não fosse surpreendente quando funcionou, mesmo que você esteja apenas olhando do ponto de vista psicológico de mente sobre matéria. Eu esperava por isso. O que eu não esperava era que os sonhos nunca mais voltassem. Isso é quase pior do que o sonho. Também nunca entendi por que, nos 3 anos em que sofri com isso, em todos os lugares em que ocorreu, o sonho era exatamente o mesmo, exceto quando eu estava no hospital. Já experimentei paralisia do sono 4 vezes até agora, todas foram muito diferentes e aconteceram quando eu morava em 3 lugares diferentes. Você sempre ouve histórias de demônios da paralisia do sono se inclinando ou pairando sobre você, mas essa nunca foi minha experiência. A primeira vez foi há 4 anos, quando eu morava em um subúrbio de Nova York. Eu acordei, depois de ouvir uma voz masculina, como a de um rádio, dizer: desativar Siri. Eu não conseguia me mover, mas a voz continuava repetindo essa frase repetidamente de todas as direções, cada vez mais alta e mais próxima. Eventualmente, havia várias vozes gritando essa frase nos meus ouvidos. Devo mencionar que isso foi particularmente angustiante, já que me sinto facilmente sobrecarregado por múltiplos e altos ruídos ou vozes. Eu podia ver pela janela durante tudo isso e havia relâmpagos. Em algum momento, simplesmente parou. Sem vozes, sem tempestade lá fora. Tudo normal. Eu podia me mover novamente e pulei direto para a luz. A segunda vez foi há 2 anos, depois que me mudei para outro país para estudar. Eu tinha um estúdio decente no 16º andar e não podia reclamar.
Uma noite, mais uma vez eu acordei congelado de costas ao ver uma fissura se formar no meu teto. Centenas de aranhas saíram correndo dela e atravessaram o teto. Em algum momento, uma mão muito grande se estendeu em minha direção e eu consegui fechar os olhos. Quando os abri novamente, o que pareceu um segundo depois, tudo estava de volta ao normal. Sem rachadura no teto, sem aranhas, nada. A terceira vez aconteceu depois que me mudei para minha casa atual em Vermont, há cerca de 1 ano. Eu acordei no meio da noite após sentir algo me observando. Senti mãos geladas agarrar meus tornozelos e começar a levantá-los debaixo do cobertor. Eu não conseguia mover meu corpo, mas vi minhas pernas flutuando no ar. Eu também senti, elas estavam tão pesadas, como se a coisa que as estava levantando realmente tivesse que fazer força para isso. Senti as mãos se soltarem e minhas pernas caíram de volta na cama. Nesse ponto, recuperei minha capacidade de me mover. Finalmente, minha quarta vez foi há cerca de 6 meses, no mesmo local que a última. Como eu sempre havia experimentado paralisia do sono dormindo de costas, tomei o cuidado de sempre dormir de lado. Bem, isso não impediu que acontecesse novamente. Desta vez, eu ainda não estava dormindo, estava deitado na cama tentando dormir há algumas horas. Eu senti que estava começando a adormecer e, de repente, não conseguia me mover. Que surpresa! Com os olhos bem abertos, comecei a ver um desfile de silhuetas andando de um lado para o outro entre minha cama e minha estante de livros, que fica a alguns metros dela. Elas não tinham nenhuma característica distintiva, eram apenas mais escuras do que a escuridão do meu quarto e pareciam ter uma figura humanoide. Depois de um tempo, uma figura maior e mais escura pareceu se formar atrás das que estavam desfilando. Tinha olhos vermelhos brilhantes e o que parecia serem chifres? Era pura escuridão, assim como as outras. Começou a estender uma mão grande e com garras diretamente em direção ao meu rosto. Eu não conseguia gritar ou me mover, então recorri a fechar os olhos o mais forte que pude. Quando os abri novamente, as figuras tinham desaparecido e recuperei minha capacidade de me mover. Cada uma dessas experiências pareceu tão real que me deixou aterrorizado por dias, até semanas. A última especialmente, comecei a dormir com uma luz noturna para ter alguma sensação de segurança. Elas também parecem estar ficando cada vez mais frequentes, o que também é um pouco preocupante.